Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. A aula de hoje é sobre análise combinatória, uma das partes de análise combinatória. Nós vamos entender como fazer agrupamentos, seja de pessoas, seja de objetos, não importa. O que importa é que vamos agrupar esses objetos ou essas pessoas através de combinação ou através de arranjo. Só que tem um problema nessa matéria. A teoria dela, ela é muito pequena, ela é muito fácil, muito simples. Só que tem um detalhe, na hora que a gente passa para o exercício, que fica tudo mais complicado. Então é o seguinte, eu vou te passar esse quadro, vou te falar o que é uma combinação, o que é um arranjo, mas o que importa mesmo pra gente é a resolução de exercícios, fazer a interpretação deles dentro dele através de combinação e arranjo, para descobrir qual dos dois nós vamos utilizar, ok? Então vamos começar. Eu começo com combinação, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos supor que nós temos em uma sala de aula N pessoas, ou, para ficar mais fácil, a gente tem 40 pessoas à disposição, ok? Essas 40 pessoas, elas vão ser agrupadas duas a duas, porque determinado coordenador precisa fazer uma reunião com um par de pessoas. Então o coordenador ou a coordenadora chega até a sala e fala o seguinte: Felipe, eu preciso de duas pessoas para vir conversar comigo. Eu falo, tudo bem, sem problemas. Eu envio a pessoa A e envio a pessoa B. É uma possibilidade. Então, eu estou organizando elas em um grupo e esse grupo contém a pessoa A e a pessoa B. Ótimo! Essas duas pessoas vão, conversam com os seus coordenadores e voltam para a sala. Só que aí, passaram-se 10 minutos, o coordenador volta e fala o seguinte: Felipe, eu preciso mais uma vez de duas pessoas. Aí eu falo assim para ele: tudo bem, sem problemas. Eu envio para você então a pessoa B e a pessoa A. A pessoa B e a pessoa A. A pergunta que você precisa me responder é: enviar a pessoa A e a pessoa B, como foi feito na primeira vez, é exatamente a mesma coisa que mandar a pessoa B e a pessoa A para conversar com o coordenador? Sim, é exatamente a mesma coisa. Isso significa que esses dois conjuntos, eles são iguais. Ou, para melhorar, quando eu troco a ordem, eles continuam sendo a mesma coisa. Ou seja, a ordem dos meus elementos não importa. Então, a primeira coisa importante de combinação é que a ordem dos meus elementos que estão sendo agrupados não faz diferença, ok? Tranquilo. Agora vamos para a fórmula. A fórmula de combinação de N em P é igual a N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial. Ei, calma, vamos interpretar o que são N e o que é P. Vamos lá. N é o total de pessoas que eu tenho à minha disposição. E P é a forma que eu vou agrupar essas pessoas. Então, lá na minha sala, tinha 40 pessoas. Isso significa que o meu N vale 40. Se ele me chamou, o coordenador, e falou assim: Felipe, eu preciso de duas pessoas, eu estou agrupando elas duas a duas. Isso significa que o meu P vale 2. Como a ordem não importa, eu vou utilizar combinação. Combinação de 40 em 2. Então, vamos lá. Uma coisa importante aqui. Uma coisa importante. Eu não posso formar grupos de pessoas com um número maior do que eu tenho disponível. Entendeu? Eu não posso ter um grupo de pessoas maior do que eu tenho disponível. Ou seja, eu tenho uma condição que o meu N obrigatoriamente ou é maior ou é igual ao meu P. Beleza? Tudo bem? Espero que esteja entendido. Aqui, ó, é a formulazinha que a gente vai utilizar, ok? Vamos para arranjo para ver se fica mais claro para você qual é a diferença entre eles. Pessoal, já estou aqui do lado do arranjo. Eu vou, de novo, fazer um exemplo com você.
Vamos supor que aquele mesmo coordenador ou coordenadora chegue até a minha sala e fale o seguinte: Felipe, eu preciso de 2 pessoas, porém uma será a presidente da sala e a outra será a secretária da sala. Beleza, eu escolho a pessoa A e a pessoa B. Então eu tenho aqui, ó, pessoa A e pessoa B. Lembrando que essa pessoa A é a minha presidente e essa pessoa B é a minha secretária. Ótimo, tranquilo, fizemos uma possibilidade. Aí ele volta até a sala e fala o seguinte: Felipe, não quero dessa forma, preciso que você me mande 2 pessoas novamente. Tranquilo, eu vou lá e seleciono a pessoa B e a pessoa A. Desta forma, pessoa B e pessoa A. Que você tem que perceber? Que a partir desse momento, a pessoa B é a presidente e a pessoa A é a secretária. Isso significa que a ordem dos meus elementos que foram escolhidos agora, eles são diferentes. Ou seja, a ordem me importa. Quando nós estamos trabalhando com arranjo, A e B é diferente de B e A. Ok? Temos uma fórmula para isso. Então eu tenho que o arranjo de N em P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. E aí, aqui é a mesma coisa. Nós temos que N é o total de pessoas que eu tenho à minha disposição, ou objetos, e P é a forma que eu vou agrupar. Nesse nosso exemplo, o N era 40, que são os nossos alunos, e P vale 2, porque eu estou selecionando 2 pessoas. Tranquilo? Então o que eu quero resumir aqui para você? Que se você fizer 3 perguntas para o exercício, você fica muito próximo de resolvê-lo. Vamos lá. Primeira pergunta: quantas pessoas, quantos objetos nós temos à disposição? Respondeu essa pergunta? Descobriu o valor de N. Parou. Segunda pergunta: de que forma você quer agrupar essas pessoas? 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 e assim por diante. Se você sabe essa resposta, você sabe o valor de P. E a terceira e última pergunta, que é a mais importante: a ordem desses fatores que você está selecionando faz diferença? Se faz diferença, estamos trabalhando com arranjo. Mas se não faz diferença, nós estamos trabalhando com combinação. Que é uma dica boba, mas que vai fazer diferença para você? Faz diferença? Arranjo. Não faz diferença, combinação. Beleza? Então só você lembrar dessa dicasinha. Eu acho que o melhor para você agora é resolver um exercício para ficar mais claro na sua cabeça como que vai aparecer. Então me acompanha. Pessoal, já está aparecendo na tela aí para você o seguinte exercício. Admita que certa cidade brasileira tenha 8 canais de TV aberta, todos com transmissões diárias. Se uma pessoa pretende assistir 3 dos 8 canais em um mesmo dia, ela pode fazer isso de X maneiras diferentes, sem levar em consideração a ordem em que assiste os canais, e pode fazer de Y maneiras diferentes, levando em consideração a ordem em que assiste os canais. Sendo assim, Y menos X é igual a... Volta aqui. Então vamos lá. A gente precisa fazer 2 contas, né? Ele disse que X não leva em consideração a ordem e Y leva em consideração a ordem. Então vou colocar aqui um sim, tá? Que a ordem faz diferença. Então, ó, vamos primeiro no X. Se a ordem para mim não é levada em consideração no X, eu não preciso nem fazer as 3 perguntas. Eu já sei que eu vou estar trabalhando com uma combinação. O que eu preciso fazer são as 2 primeiras perguntas. Quantos canais eu tenho à disposição e quantos vão ser selecionados? Vamos perguntar? Primeiro, quantos canais o exercício disse que nós temos para serem selecionados? 8. Então eu descubro que o meu N é igual a 8. Segunda pergunta, ele vai agrupar esses canais de que forma? Ele disse que vai assistir 3 canais, então eu preciso agrupar em trios, ou seja, o meu P vai valer 3. Como ele já falou que o X não importa a ordem, nós vamos utilizar combinação.
combinação de 8 em 3. Vamos resolver? Passei a fórmula para você. É n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Ok? Vamos lá. Combinação de 8 em 3 é 8 fatorial, 3 fatorial e 5 fatorial. Esse 8 eu vou decompor ele. 8, 7, 6 até o 5 fatorial, para eu poder cancelar, dividido por 3 fatorial é 3 vezes 2 e 5 fatorial. Simplifica, né? Esse 5 fatorial com esse vai embora e 3 vezes 2 é a mesma coisa que 6. Também consigo cancelar. 8 vezes 7 vai dar para mim aí 56 maneiras diferentes de eu assistir esses canais aí sem que me importa a ordem. Ou seja, eu assisti futebol, novela e notícia, que é a mesma coisa que assistir novela, notícia e futebol. Não importa a ordem que eu estou fazendo essa seleção. Tranquilo? Vamos pro outro lado ali, resolver agora o Y. Já estou aqui do lado do nosso Y, né? E o Y ele falou o seguinte, é para levar em consideração a ordem que eu estou fazendo. Ou seja, assistir primeiro futebol, depois novela, depois notícia, é diferente de você começar assistindo novela, passar para o futebol e depois notícia. A ordem aí dos canais vai fazer diferença para a gente. Isso significa que a gente está trabalhando com arranjo. E aí as perguntas são as mesmas. Quantos canais nós temos à disposição? 8. Então o nosso N vale 8. Quantos eu vou selecionar? 3. Então o nosso P vale 3. Arranjo de 8 em 3. Falei para você que arranjo é N fatorial sobre N menos P fatorial. Ou seja, arranjo de 8 em 3 é 8 fatorial sobre 5 fatorial. Vamos decompor? O 8 é 8, 7, 6, 5 fatorial e aqui embaixo continua o 5 fatorial. Cancela e cancela, a gente tem que 8 vezes 7 vezes 6 é igual a 336. Ou seja, existem 336 maneiras de assistir 3 canais, sendo que a ordem deles vai fazer diferença pra gente. Só pra gente resolver o exercício de maneira final, né? Ele pediu y menos x, 336 menos 56. A resposta final, então, vai valer 280, beleza? Vou fazer o seguinte, vou fazer outro exercício com você para a gente entender como que a gente vai fazer a terceira e última pergunta, se a ordem importa ou não importa. Pessoal, já está aparecendo aí para você na tela mais um exemplo. Lucas possui 6 livros diferentes e Milton possui 8 revistas diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de 3 livros por 3 revistas. O total de possibilidades distintas para que essa troca possa ser feita é igual a... Volta aqui para mim, ó. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou olhar primeiro só para o Lucas e depois eu olho só para o outro cidadão, ok? Então, o Lucas, ele possui 6 revistas, ou melhor, 6 livros, né? O Lucas possui 6 livros. E o Milton, ele possui 8 revistas. 8 revistas, ok? Se eles vão fazer a troca 3 por 3, eu quero te fazer 3 perguntas. Primeiro, vamos olhar só para o Lucas. Quantas revistas ele tem à disposição dele para fazer essa troca? 6. Então a gente acabou de descobrir o valor de N. Quantas revistas, ou melhor, quantos livros ele vai selecionar para entregar para o Milton? 3. Então o nosso P, ele vai valer 3, beleza? Pergunta final. Essa ordem importa ou não importa? Vamos fazer um exemplo? Imprescindível que você faça um exemplo. Então preste atenção. Se ele selecionar o livro A, o livro B e o livro C e trocar, é uma possibilidade. Se ele selecionar o livro C, o livro B e o livro A e trocar,
É outra possibilidade? Não, é exatamente a mesma coisa. Portanto, não importa a ordem dos meus fatores, que isso não vai fazer diferença para mim. Nós estamos trabalhando com uma combinação. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, combinação de 6 em 3. 6 fatorial, 3 fatorial e n menos p, 6 menos 3, 3 fatorial. Combinação de 6 em 3 é 6, 5, 4 e 3 fatorial. Um desses 3 fatorial eu não mexo e o outro eu decomponho. Nós vamos simplificar aqui, ó. 3 com 3 vai embora, 3 vezes 2 é 6. Ou seja, ele possui 20 maneiras diferentes de selecionar 3 livros para fazer a troca. Beleza? Vamos para o Milton agora. Vamos para o Milton. O Milton, ele vai fazer o seguinte. Quando ele for olhar as revistas dele, quantas ele tem ao total para selecionar? 9. Desculpa. 8. N igual a 8. Quantas ele vai selecionar para fazer essa troca? 3. Então o meu P vai valer 3. Se ele seleciona a revista A, revista B e a revista C e entrega para troca, é exatamente a mesma coisa que selecionar a revista C, B e A. Ou seja, a ordem não me importa. Estou resolvendo uma combinação de 8 em 3. 8 fatorial, 3 fatorial e 5 fatorial, que é a subtração entre 8 e 3. Resolvendo, combinação de 8 em 3 é 8, 7, 6, decomponha até o 5. 3 fatorial é 3 vezes 2 e o 5 fatorial pode deixar para ele simplificar. Corta, corta, 6 com 3 vezes 2, isso significa que possui aí, ó, 56 maneiras de selecionar essas revistas. Não terminou. Presta atenção. Eu preciso descobrir o que eu faço com esse 20 e com esse 56. Eu multiplico, eu somo, eu divido, o que eu faço, né? Vamos pensar. Quando for ter a troca, eu vou trocar livros ou revistas, ou eu vou trocar livros e revistas? Isso mesmo, eu vou trocar livros e revistas. Se eu vou trocar e, significa que essas possibilidades elas vão ficar multiplicadas 20 vezes 56. Isso significa que nós temos 1120 possibilidades de efetuar essa troca. Beleza? Espero que tenha ficado mais claro para você quando o exercício não te fala se a ordem importa ou não importa. Eu prometo, para o meu último exercício e a gente finaliza a aula de hoje. Galera, chegamos ao nosso último exercício. Já está vendo aí na tela que para concorrer à eleição a diretor e a vice-diretor de uma escola, há 8 candidatos. O mais votado assumirá o cargo de diretor e o segundo mais votado, o de vice-diretor. Quantas são as possibilidades de ocupação destes cargos na escola? Volta para cá, vamos lá, vamos resolver esse exercício. Eu vou fazer o seguinte, eu preciso de 3 perguntas. Primeiro, quantas pessoas estão concorrendo a esses cargos? 8. Então o meu N é igual a 8. Tranquilo? Eu vou selecionar um diretor e um vice, ou seja, o meu P, os meus grupos, tem que valer 2. E agora a pergunta mais importante de todas. A ordem dessas pessoas faz ou não faz diferença para mim? Vamos fazer um exemplo? Se eu seleciono a pessoa A e a pessoa B, a A é diretora e a B é vice. É uma possibilidade. Se eu seleciono a pessoa B e depois a pessoa A, trocamos. A B passa a ser diretora e a A passa a ser o vice. Isso significa que sim, se eu trocar a ordem, fará diferença para mim. Eu preciso trabalhar então com arranjo. Arranjo de 8 em 2. 8 fatorial, 8 menos 2 fatorial. Arranjo de 8 em 2
é 8 fatorial sobre 6 fatorial. Eu vou decompor o 8 para que ele vire ou que ele chegue até o 6 fatorial. O 6 fatorial eu deixo, porque agora a gente consegue simplificar. 6 fatorial e 6 fatorial. Então nós temos que o arranjo de 8 em 2 é igual a 56. Temos 56 formas diferentes de selecionar duas pessoas em um grupo de 8 para ser vice, ou melhor, para ser diretor e vice-diretor. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro para você. Com os exercícios fica um pouco mais palpável, só que tem um detalhe, tá? Quando você for pegar para fazer os exercícios de análise combinatória, tenha em mente que cada exercício é diferente um do outro. Então, faça essas 3 perguntas, interprete direitinho, converse com o exercício, faça exemplos mentalmente para saber se o exercício ele consegue te ajudar. Tranquilo? Espero que você tenha gostado e continue acompanhando. Um abraço, até mais.